O tema dessa noite, irmãos, é livres da escravidão. E o texto está em Êxodo capítulo 14. Eu peço a você para abrir. Se você, como batista, bereano, que eu sei que você vai acompanhar comigo a exposição do sermão de hoje, não feche mais. Coloque aí um boletim, E vamos juntos caminhar um pouquinho nesse texto que nos conta a história da primeira Páscoa. E o momento logo após a primeira Páscoa, quando o povo cumpriu aquilo que é o nome Páscoa, a passagem, a travessia, a saída da escravidão para uma nova vida, para a terra que Deus ao seu povo mostraria. Êxodo 14, 30, o meu texto diz assim. Vamos ler todos juntos no telão, toda a igreja, mesmo não fechando a Bíblia, nós vamos ler juntos. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. A primeira frase é o que vai ser o tema da mensagem de hoje. Volta à primeira frase, por favor. Naquele dia, o Senhor salvou Israel. Se você guardar essa frase e se lembrar que depois da grande Páscoa do Cordeiro, que foi colocado na casa e foi ali para alimentar uma família, e para que o sangue pudesse guardar e proteger as portas de cada casa, foi naquele caminhar, naquele dia em que eles partiram na direção da terra prometida, que o Senhor lhes deu uma grande direção e disse: eu vou salvar vocês, eu vou livrar vocês do cativeiro da escravidão e vou colocá-los numa nova terra, uma terra prometida. Vamos orar? Senhor, abençoe a sua palavra que está sendo lida já agora, e abençoe, Senhor, Deus bondoso, a mensagem que vamos ouvir. Que esta palavra venha com poder e possa impactar, possa transformar o mais profundo do nosso coração. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos lembrando a história de Israel aqui. Seu irmão é um estudioso da Bíblia. Êxodo capítulo 1 nos conta a história de um povo que está no Egito, e obviamente que lá chegaram por causa da fome, porque havia muita miséria ao redor, e eles decidiram então estar no Egito, onde havia celeiro, onde havia fartura, naquele momento havia comida. Mas por não serem daquele lugar, irmãos, aquele povo foi escravizado. O nível de crescimento daquela população foi tão grande que o próprio faraó faz lá um documento, um edital, e manda que os meninos que nascem naquelas famílias sejam mortos. Usando de misericórdia com Moisés, dentro de uma casa, sua mãe Joquebede faz um cesto de junco, faz uma espécie de unção, unta aquilo com uma espécie de cola, uma liga, coloca Moisés ali dentro do cesto e joga nas águas do Nilo. A história diz que aquele cesto foi correndo, cair onde estava a filha de Faraó, a rainha do Egito, tomando banho. Ela toma o menino para si e obviamente livra aquele menino do sacrifício, pede uma mãe de leite, que será a própria mãe do menino. Concordo com o pastor do domingo passado, isso é coisa difícil de acreditar. Eu só acredito porque está na Bíblia, e a Bíblia diz que é verdade. Quando aquela rainha pega a Moisés, ela não faz nenhuma ideia do serviço que ela está prestando a Deus. Moisés é treinado, capacitado, instruído no Egito para ser o maior líder do povo de Deus. E o que é que Deus faz para Moisés sair do castelo, sair do palácio do faraó e ir buscar o seu povo? Há uma briga de Moisés com um homem. Moisés é o homicida de um dos soldados do Egito, e de repente ele sepulta, esconde o soldado, mas é denunciado ou ameaçado. Para não sofrer a sanção de ter matado um dos soldados do Egito, ele foge. A Bíblia diz que ele vai para o deserto. No deserto ele se casa com uma mulher, tem como sogro Jetro, é muito bem aconselhado pelo seu sogro. Tem um encontro com Deus que diz: vai dizer a faraó que está lá, que meu povo precisa sair, vai dizer àquele homem que eu sou o quê? O que sou. E na grande mensagem do eu sou, Moisés foi treinado com o seu cajado, com os sinais de Deus, entrou no Egito e disse: faraó, deixa o povo sair. Duro como só, sendo faraó o Deus do Egito, não deixou o povo sair não. Bateu o pé, fez beicinho e disse: daqui o povo não sai. Até que de repente o Senhor começou a mandar sinais contra Faraó, e sinais que iam de alguma forma desmoralizar cada um dos deuses do Egito. São 10 as pragas, 10 pragas acontecem ali, você pode lembrar todas elas, praga, rã, piolho, o Nilo se tornando em sangue. Eu vou direto para a última praga, quando então o Senhor disse que um anjo da morte mataria o primogênito de todos aqueles que lá estivessem. E inclusive naquela noite o primogênito do grande faraó foi ceifado. Mas a Bíblia nos diz e afirma que aquelas famílias que participaram daquele ritual do Cordeiro da Páscoa, imolaram o Cordeiro, se desse para uma família, bem, e se não desse era para dividir o Cordeiro,
naquela noite o povo recebeu a ordem de sair, e foi quando o faraó liberou o povo do Senhor para uma grande caminhada, para uma grande jornada, e disse: vão, porque o Deus de vocês está bravo com o Egito, e eu não posso mais segurar vocês. E o povo foi liberado, ou seja, o povo estava liberto, por ordem do próprio faraó, da escravidão. Mas o texto nos dá conta hoje, no capítulo 14, que em algum momento Faraó deu na telha dele uma espécie de cláusula de arrependimento, olhou e disse: que bobagem nós fizemos. Todo o povo que está aqui, e todo o povo que nos servia foi liberado, não há mais escravos do Egito, e toda a nossa mão de obra para manter esse império de pé está agora em fuga em direção a um mar. E ele disse: nós temos que recuperar esse povo. E o texto nos diz em Êxodo capítulo 14, que ele pega 600 dos seus melhores carros e carruagens e coloca no encalço do povo de Deus. E aqueles carros saem no encalço do povo de Deus. E quando o povo de Deus avistou lá aquela guarda e aquela multidão de soldados, pelo menos 600 carruagens do faraó e do Egito, o povo então temeu, teve medo, se apavorou, até que o próprio Deus retirou o anjo que estava à frente do povo, retirou aquela coluna de fumaça e fogo que estava à frente do povo e colocou, diz a Bíblia, atrás do povo. E aquela coluna de fumaça e fogo era na verdade uma coluna para confundir Faraó e ao mesmo tempo para proteger o povo e orientá-los na caminhada. Mas o que aconteceu? O povo entrou ali num grande dilema. Atrás, o cativeiro e o opressor. E agora eles estão exatamente ali, onde chamamos da região de Baal-Zefon, de frente para o mar. E no local em que eles estão, em Baal-Zefon, eles estão literalmente, entendam, encurralados. Eles não têm um corredor de saída para a direita, eles não têm um corredor de saída para a esquerda, e o que é pior, na frente o mar e atrás o que, irmãos? O Egito. E naquele momento essa gente percebeu que agora era uma hora definitiva. Ou eles estariam de volta no cativeiro, ou então todos seriam mortos e dizimados, se essa fosse a vontade do faraó, ou eles estariam sendo orientados por Deus para um novo caminho. E é aqui que nós chegamos à história do mar e da travessia do Mar Vermelho. Eu estou pregando hoje o sermão Livres da Escravidão, para lembrar aos irmãos que a saída do Egito, irmãos, representa muito do que a salvação em Cristo é. Para mim o texto mais cristocêntrico, eu vou tentar assim, não exaltar esse texto em detrimento de outros, mas eu quero exaltá-lo no cumprimento dos outros e dizer que esse texto do Mar Vermelho e do povo em frente ao Mar Vermelho é para mim um dos textos mais cristocêntricos no ensino do que nós chamamos libertação de cativeiro, libertação da escravidão, mas também do sentido do que significa salvação. Eu vejo a palavra salvação aparecer com uma força muito grande em Êxodo 14, 30, quando diz: assim o Senhor salvou Israel. O que isso significa? Significa que essa passagem pelo mar, irmãos, nos ensina duas coisas que eu queria passar aos irmãos a respeito de nossa liberdade espiritual e de nossa vida livre em Cristo. Primeiro, duas coisas aprendemos: que a escravidão que deixamos para trás, ficou lá atrás, e que a graça de Deus, é a segunda lição, foi quem nos tirou da escravidão e do cativeiro onde nós estávamos mergulhados. Se você perguntar a qualquer pessoa que conhece a história de Israel e essas questões que estão no texto de Êxodo 14, você vai comparar, irmãos, o estudo em detalhes de Êxodo 14 e vai perceber que ele é detidamente a história de cada um de nós, a história do povo de Deus, e verá que tem tudo a ver com o cristianismo que hoje professamos. Perguntaram a um judeu que conhecia bem a história do mar e disse: como você interpretou a saída e a travessia do povo pelo mar? E ele disse assim: vivíamos numa terra estrangeira, debaixo de uma sentença de morte e na escravidão. Nos abrigamos sobre o sangue do Cordeiro da Páscoa. Fomos guiados por um mediador através do Mar Vermelho. Estamos caminhando em direção à terra prometida e um dia chegaremos lá. Temos uma lei, somos uma comunidade, mas é pela graça que comemos, é pela bondade de Deus que vivemos e existimos no caminho da terra prometida. Pela graça e pelo perdão, aprendemos a viver até aquele dia em que chegaremos ao nosso destino, a terra que nos foi prometida, a terra onde mana leite e mel. Quando eu li isso aqui, disse: não há um ponto, Andréia, e uma vírgula que se possa afastar do cristianismo.
quando vi as expressões do texto e pude voltar ao texto lendo as impressões desse judeu a respeito do que significou a travessia do mar e o destino da terra prometida, eu entendo que na verdade temos aqui um grande paradigma e um grande modelo do cristianismo e de sua salvação. E aí quero passar com os irmãos 2 pontos só, eu não vou demorar, quero passar rápido os 2 pontos e dizer aos irmãos: primeiro ponto, libertação é a escravidão que deixamos para trás. Eu repito o primeiro ponto para que você se lembre do que eu estou dizendo aqui. Libertação é a escravidão que deixamos para trás. Êxodo 14, versículo 5, na Nova Versão Internacional, aqueles que têm a Bíblia mais atualizada verão, Êxodo 14, versículo 5, a palavra final do texto diz assim: o que foi que fizemos? Dizia Faraó: deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos, o que, irmãos? E perdemos o quê? Os nossos escravos. Faraó não está militando com cidadãos, ele não está falando de direitos, de cidadania, ele está falando de escravidão. E se o imperador e aquele que é de fato o rei do Egito está tratando de escravo, aqueles que são escravos, quem somos nós e quem era o povo para viver na ideia tola de que escravo não era, se o próprio ditador dizia que era? Irmãos, quando pensamos num faraó, pensa em gente com poder, pensa em gente com autoridade, pensa no império. Irmãos, a gente esteve lá, eu, Angélica e alguns irmãos da igreja, não é? Nas pirâmides do Egito. Irmãos, uma pedrinha daquela, que faz a base das nossas pirâmides, que a gente vê lá nas fotografias, não é? Uma pedrinha é maior do que esse templo, não é, Angélica? Uma pedra que sustenta, você tem uma, tem 2 e tem 3, tem pedra maior do que a fachada do nosso templo. Eu nem sei como aquilo foi parar lá. Tem um programa lá do Infinito que fala que teve que vir uns alienígenas para ajudar. Tem hora que a gente até acredita no negócio, porque eu falo, gente, é sobrenatural. Um mar de areia, não é, Angélica? Uma imensidão de deserto. Como? Tem que ser muito escravo, e tem que estar muito devotado, e tem que levar muita chicotada, e tem que ter muito projeto e muita engenharia para arrastar uma pedra da onde aquilo estava por horas e caminhos e quilômetros, até que aquilo chegasse a se tornar o alicerce de uma pirâmide. Pensa no faraó poderoso. Esses caras são tão poderosos e tão venerados do Egito que ontem, estou falando de milhares de anos, ontem pegaram os sarcófagos desses indivíduos que estão lá, como é que chama, embalsamados no Museu do Cairo. Tem muitos faraós lá embalsamados, pelo menos eles dizem que são, né, as múmias dos faraós. Irmãos, eu vi o desfile, é de cair o queixo. Fizeram carros, mas lindos. Irmãos, vejam as imagens, procurem no YouTube o desfile de ontem, para tirar as urnas dos faraós de um museu, para colocar no museu mais novo e mais bonito, onde eles acreditam que os deuses deles estão mais seguros. Imagina, né? Estão mais seguros. Os carros têm quebra-mola, né? O motorista, o melhor que tinha dirigindo, porque qualquer buraco o carro faz uma compensação igualíssima de nível, para que o féretro ali, né, a múmia do faraó, não sofra um impacto sequer. Se milhões de anos depois, milhares de anos depois, não milhões, milhares de anos depois, essa gente está sendo tratada assim, você imagina lá atrás como esses deuses eram tratados. Quando o povo foi tratado de escravo, eu estou dizendo de gente que não tem direito a nada, que não tem cidadania, que está debaixo de chicote, irmãos, e tem que construir por obrigação um império para aquele que então o Egito considerava um Deus. É disso que Deus livrou o seu povo, é desse lugar que Deus tirou Israel. É aqui então que entendo que a palavra salvação ganha sentido. Por quê? Agora vamos à teologia, que é aquilo que nos interessa hoje. A salvação é o ato de sermos libertos da escravidão. Qualquer dicionário de teologia sistemática vai nos dizer claramente que a salvação que pregamos, anunciamos e também aqui do púlpito desenvolvemos é a salvação cujo ato é ser liberto da escravidão. Se não é isso, então o que significa redenção? Redenção ou redimir é simplesmente livrar da escravidão. Os israelitas eram escravos, foram libertos por intervenção divina, foram redimidos pelo próprio Deus que os salvou da escravidão. A palavra redimir tem o sentido claro em qualquer tradução de libertar. Redimido é todo aquele que é libertado da escravidão. Todo cristão já foi um escravo, tanto da lei quanto também de sua natureza pecaminosa, e nós só nos livramos da escravidão do pecado porque Cristo deu a sua vida por nós. Foi na cruz que nós passamos da morte para a vida e vencemos as penas da lei.
os israelitas claramente são uma imagem de quem nós somos. Veja, eles diante do mar, nós diante da cruz. Pastor, como o senhor consegue fazer esse paralelo? Vamos fazer. Abra comigo Romanos 4. Romanos 4, 24 e 25, e você verá que o apóstolo Paulo não tinha Romanos para ler, entendeu, César? O apóstolo Paulo não tinha Romanos para ler. Foi o apóstolo Paulo o homem que escreveu a carta aos Romanos. E você pergunta, de onde ele está tirando todas as teses que ele está usando para falar de justificação, de salvação pela graça? De onde Paulo tira tudo isso? Da lei, irmãos, do Antigo Testamento. É por isso que o tempo todo ele cita Abraão, o pacto da justificação pela fé em Abraão, porque o apóstolo Paulo compreendeu o Evangelho e o traduziu, né? Romanos é o dicionário do Evangelho. Em Romanos capítulo 4, versos 24 e 25, Paulo interpreta aquilo que para nós é o momento em que o povo de Deus é liberto dos seus pecados. Romanos 4, 24 e 25, diz assim: mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor, ele foi entregue à morte. Por quê? Por nossos pecados, e ressuscitado para quê, irmãos? Eu queria ouvir para ver se os irmãos estão comigo. Ressuscitados para a nossa... Agora eu sei que vocês estão entendendo. Esse sermão é difícil, talvez o mais difícil que eu tenha pregado, mas é o mais importante que você vai ouvir. A ideia de que a ressurreição de Jesus é para a nossa justificação faz todo sentido. Por quê? Ela explica o Evangelho. Vamos nos lembrar de 3 conceitos bíblicos que nós trabalhamos, mas às vezes não sabemos discernir, e por isso não entendemos a questão do povo diante do mar e de um crente diante da cruz. Justificação. Somos libertos da penalidade do pecado. Repita comigo, penalidade do pecado. Repita, penalidade do pecado. Isso é justificação. O pecado tem penalidades, o pecado tem consequências. O salário do pecado é o quê? É isso. Quando eu leio justificação, eu não acho uma palavra sem graça, difícil ou chata. Eu me ajoelho e digo, oh glória, eu entendi. Eu fui livre das penas do pecado. Quando o povo de Israel sai do Egito, está diante do mar e vai atravessar o mar a uma nova terra, isso se chama libertação das penas do pecado. Era penoso o trabalho, era duro o chicote, a escravidão era miserável, eles até podiam não reconhecer, mas foi Deus, por sua infinita graça, que os libertou da pena do pecado, amém, irmãos? Sem saber, Israel foi justificado. Segundo conceito, santificação, é quando nós então, reconhecendo que saímos da escravidão, decidimos viver livre do poder do pecado. O que é isso? Eu fui justificado, fui liberto das consequências e das penas do meu pecado. Sei que não tenho mais que pagar por eles. Cristo os expiou lá na cruz. Fui livre dessas penas, mas agora eu vou me libertar do poder. O que significa? Eu amanhã não faço de novo. Eu não entro naquela furada, eu não me envolvo naquela burrada, porque eu sei que o pecado agora não tem domínio sobre a minha vida. Isso é santificação. Amém, irmãos? Não tem aquela bola fora que o pastor Ed Renekiewicz deu lá no seu sermão, e me desculpe dizer, em que ele disse que você está pecando, Deus está lá, você está fazendo, Deus está lá, porque é graça sobre graça. Aquilo é bola fora, aquilo é evangelho desviado. Para nós, santificação é, eu fui justificado e vivo em santificação para não voltar ao pecado, eu vou atravessar para o outro lado. Isso é evangelho, não é aquilo que ele está pregando lá não. Então acorda, desperta para entender aqui, que nós passamos pelo processo quando nós estamos diante da cruz, Israel, diante do mar, e tinha que atravessar para o outro lado. Pense comigo o que é glorificação. Glorificação é a certeza de que quando nós passamos para o outro lado, não a terra física, mas a Jerusalém celestial, nós estamos livres agora o quê? Da presença do pecado. A glorificação nos diz claramente que nós seremos livres, absolutamente livres, da presença do pecado por um único motivo. Porque na presença de Deus e no céu de Deus, o pecado não entra, pois Ele pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Quando você se lembrar da história do Egito, você vai se lembrar que aquele povo passou pela justificação, teve o privilégio de imergir a sua vida na santificação, que é tomar a decisão de não voltar ao pecado, de não descer ao Egito, mas seguir em direção à terra de Deus. E quando entra na terra, o povo simboliza claramente o que nós vamos viver no futuro, o que é glorificação, o que é estar eternamente numa nova terra, num novo lugar, num novo céu, livre.
livre, absolutamente livre da presença do pecado, tanto das penas quanto do poder. Lá há ausência de pecado, porque a santidade de Deus e a vida de Jesus é o que ilumina o homem. Quando os israelitas estavam libertos da escravidão, a Bíblia diz que eles estavam ainda, veja, debaixo das influências da presença da escravidão. Onde está o problema? Eles estão libertos da escravidão, mas eles não estão imersos na santificação. E eu vou explicar como isso funciona. Veja Êxodo 14:8. Êxodo 14:8 nos diz que após eles estarem já, digamos assim, em fuga do Egito e indo para a terra prometida de frente para o mar, Êxodo 14:8 diz assim: o rei do Egito perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Eles estão cantando, eles estão triunfando, eles estão alegres, mas de repente o rei do Egito partiu atrás deles, dizendo: eu quero vocês de volta. As consequências de nós estarmos libertos da escravidão, mas veja, não livres da influência do pecado, são desastrosas. Quando o cativeiro ainda está ativo sobre aqueles que foram libertos, mas ainda o cativeiro está ativo, ainda está em perseguição, ainda está atrás daquela pessoa, tentando voltar, tentando encontrar o espaço, entende o que eu estou dizendo? É como se você diz assim: eu tenho um vício, cigarro, imagina, você diz assim: eu tenho um vício, não eu, mas imagina que você diga: eu tenho um vício, bebida. E você de repente aceita Jesus, abraça o evangelho e diz: cigarro e bebida nunca mais. Mas de repente você passa ali numa loja de cigarro e dá aquela vontade. É como se Faraó levantasse e dissesse: eu quero você de volta, entendeu? Se você tinha um problema com bebida, se converteu, parou de beber, a sua vida mudou, mas um dia você passou e viu lá a bebida daquela marca, daquele tipo, gostosa, gelada, bonitinha, e você disse: vou voltar nesse negócio. E você sabe que você não pode, porque você bebe, faz bobagem, bate na mulher, é um problema. Quando você então vai tentar voltar àquele lugar, você olha para aquela bebida e diz: mas eu estou tanto tempo sem beber, mas deu vontade. O que é isso? É o cativeiro tentando achar um lugar, ele quer voltar. Faraó, quando sai na perseguição do povo, irmãos, ilustra claramente a vida do crente que, tendo a liberdade da escravidão, caminha na direção da terra prometida em liberdade, mas o cativeiro continua agindo, as influências continuam agindo. E o que isso traz na vida da pessoa? O mesmo que aqueles israelitas passaram. Êxodo 14:10 diz que quando souberam da perseguição, Êxodo 14:10, ficaram apavorados, tiveram medo. O medo, irmãos, não é uma força do evangelho e não é bênção para o evangelho. O verdadeiro amor lança fora o que, irmãos? Todo medo. E tudo que ameaça é cativeiro. Tudo que ameaça é cativeiro. O Senhor abençoa. O medo deles é fruto da ação do cativeiro, que ainda estava em cima deles. Era preciso atravessar o mar. Antes do mar, libertos. Mas ainda há uma incidência do peso do pecado e da ação do pecado sobre eles. A segunda coisa que eu vejo é que eles começam a fraquejar na fé. Êxodo 14:12 diz que eles disseram: antes escravos dos egípcios, mas agora preferimos ser escravos do Egito a morrer no deserto. Quem em sã consciência diria isso? Quem está com medo do cativeiro. Quem é que sente saudade do cativeiro? Quem está com medo do opressor. É melhor que ele entenda que eu tenho medo dele, me submeto a ele, do que morrer aqui na espada do meu agressor. Isso é um retrocesso, é a fraqueza. Quem nunca se sentiu fraco na fé, batizado, convertido, diz: eu sou crente, filho de crente, crentinho é. Eu sou peixe, peixinho é. Meus irmãos, às vezes você fraqueja, às vezes você falha, e o que a Bíblia está dizendo é que você está diante do mar, e o único jeito de vencer o medo e sair do cativeiro é atravessar para o outro lado. Eles estavam libertos, mas ainda agiam como escravos. Eles estavam libertos, mas ainda pensavam como escravos. Eles estavam libertos, mas ainda tinham medo do seu opressor. A libertação nos livra desse medo. A libertação é a ação de Deus procurando libertar o seu povo da escravidão do pecado. Isso não significa que as pessoas permitam com facilidade que a escravidão saia delas. Entendeu o que eu disse? Você pode sair do Egito, mas o mais difícil é o Egito sair de você. Esse é o processo mais trabalhoso, e ele leva tempo, porque ele se chama santificação. Objetivamente liberto porque o faraó deu carta de saída, liberto porque o Deus deu autorização de saída, liberto porque a ação de Deus mandou pragas e eles foram saídos. Alguns talvez nem quisessem sair, mas foram saídos porque eram escravos. Objetivamente libertos, subjetivamente escravos,
Porque a influência do cativeiro e as ações do cativeiro, ainda que distantes, estão pesando sobre a vida deles e estão desanimando a sua fé. Você diz, pastor, o que isso afeta a minha vida? Afeta e muito, porque o cativeiro é o pecado. A frase mais dura que eu já ouvi sobre o pecado, e a concluir agora o primeiro ponto, é a seguinte: o pecado é o ato suicida da vontade humana. Talvez você não tenha entendido, mas tenta repetir comigo para gravar e me dê uma chance de explicar. Repita comigo: o pecado é o ato suicida da vontade humana. Vamos juntos? O pecado é o ato suicida da vontade humana. O pecado destrói o poder de fazer o que é certo. Você tomou a decisão de fazer o que é certo, tem o poder de fazer o que é certo, mas porque você pecou, você não fez. O que é que você fez? Você matou a vontade de fazer o certo. E por causa do pecado, você não fez o que era certo. E o que era certo e você morreu. E o que você fez foi pecado. O pecado é o ato suicida da vontade humana. Toda vez que pecamos, destruímos a capacidade de resistir o pecado. Por quê? Ele foi mais forte. Se eu pequei, quem venceu? A vontade de não pecar ou o pecado? Diga, irmãos. O pecado. O pecado é o ato suicida da vontade humana. O pecado é o ato suicida da vontade humana, por quê? Porque quando pecamos, fica muito mais fácil pecar de novo. Eu já passei por isso, nem dói tanto. Eu já passei por isso, o preço nem é tão alto. E você aprende a pecar, quase aprende a ter prazer no pecado. O pecado é o ato suicida da vontade humana, porque quando ele entra, ele se estabelece e o crente vai morrendo, e vai morrendo, e vai morrendo. E é por causa do pecado que o crente está diante do mar, mas tem vontade de voltar para onde? Para o Egito. Porque ele já não está mais sob o domínio da graça, ele está sob o domínio do medo, e ele está sob o domínio do pecado. Ah, irmãos, como livrar-se desse ciclo vicioso da escravidão, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Senhor, eu não quero esse pagamento não. Como então ser livre da escravidão? Primeiro, lembrar-se que a liberdade e a libertação é uma ação de Deus, uma graça de Deus que nos tira da escravidão. O que é a libertação? É Deus nos tirando da escravidão. Mas vamos ao segundo ponto e eu vou concluir. O que é graça? E é o segundo ponto da mensagem. Graça é o favor de Deus que nos tirou da escravidão. Eu vou repetir o segundo ponto e o último ponto da mensagem. Graça é o favor de Deus que nos tirou da escravidão. Veja Êxodo 14, 13, por favor, abra comigo. Vejam, eu vou pegar o final do versículo. O livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. A frase que eu quero que você grave é: vejam o livramento que o Senhor o quê? Trará. Não vem de você, não é fruto do seu trabalho. Esse livramento, entenda livramento como libertação, ela é obra de quem, irmãos? De Deus. E a sentença é tão clara e tão forte que ela se repete no versículo seguinte. Põe o verso 14, por favor. A igreja lê junto comigo. Leia junto comigo o verso 14. Toda a igreja. O Senhor lutará por vocês, tão somente. Abra aqui um parênteses. Você está achando que você pode lutar pelo seu próprio esforço contra essa pandemia, contra essa peste que assola o Brasil e o mundo? Você não pode. Você pode usar qualquer estratégia. Sem Deus e sem a misericórdia de Deus, você não vence. Isto posto, volta ao texto e lembra os irmãos que ninguém vencerá o poder da morte, o inferno ou o pecado, se não for a graça de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo está inspiradíssimo nesses textos do Velho Testamento e da lei, que nos mostram claramente que até no texto da lei mosaica, em Êxodo 14, já se sabia que livramento é obra de Deus e não do homem, que salvação vem de Deus. O texto diz isso. A salvação virá de Deus, nunca do homem. A graça é o favor de Deus que nos tirou da escravidão. O que é salvação pela graça? Muitos pregam, defendem e dizem que sabem o que é salvação pela graça. Mas o que é salvação pela graça? Salvação pela graça é a certeza que temos que o livramento e a libertação que recebemos foi o Senhor que trouxe a nós. Salvação pela graça é ter certeza que o livramento e a libertação que recebemos foi o Senhor, o nosso Deus, que trouxe para nós. Ela não é fruto de nossa invenção ou de nossa força, ela é mérito do Senhor. O Paulo vai dizer em Efésios: porque pela graça sois salvos por meio da fé, se não vem de vós, é dom de quem? É a mesma coisa. Obviamente que Faraó não era mais o senhor dos israelitas.
Eles, vejam, não viviam mais no Egito, já não estavam mais no Egito. Mas em algum momento da caminhada do povo em direção ao mar e a travessia à terra prometida, Faraó grita e diz assim: eu quero vocês de volta. Se você está livre das penas do pecado, se você já saiu do lugar onde você é escravo e está na porta de atravessar o mar a uma nova terra, por que ainda ouvimos essa voz que grita: eu quero você de volta? Entenda, o cativeiro, para que você possa se libertar, é um processo que você precisa se santificar e todos os dias, preste atenção, renunciar a esse pecado. Pensa comigo, você é livre, caminha como um livre, está indo em direção à nova vida, mas o Egito grita e diz: eu quero você de volta. O que isso significa? Eu vou pensar no meu caso. Sucesso ministerial. Para ter sucesso ministerial, eu não posso falar contra o pecado. Para ter sucesso ministerial, eu tenho que pregar uma espécie de autoajuda, uma teologia gospel bem light, um negocinho bem doce, em que todo mundo acha bonito e torce pela gente. Hoje, o bom pregador e o cara que é acompanhado por multidões, ele não pode falar de pecado, ele não pode botar o dedo na ferida, muito menos usar palavras como arrependei-vos e crede no Evangelho. O negócio é: ajuda o pobre, faça isso, faça aquilo, boas obras, é bom fazer o bem, não importa quem. E nesse discurso bonito, 50, 60, 70 mil, 100 mil pessoas ouvindo, porque o negócio é interessante. O outro foi lá no programa da Fátima Bernardes, disse que é cristão, que é evangélico, que é pastor, e disse lá que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, e que Jesus, na verdade, então, e a ressuscitação de Jesus é uma espécie de desejo ardente dos discípulos, que desejavam tanto que ele ressuscitasse, que na cabeça dos discípulos ressuscitou. Tem misericórdia. O programa da Fátima Bernardes bombou de audiência, o povo bateu palma e o sujeito disse que é pastor, inclusive estudou no mesmo seminário que eu, e é um herege. Se o sucesso ministerial é mais importante que o ministério, o Egito continua gritando: eu quero um pedacinho de volta, eu quero um pé com você, entendeu? É isso que atrapalha a travessia, é esse pé que não solta, é esse Egito que não me larga. Eu não quero sucesso do ministério, eu quero um ministério de sucesso. Eu quero pregar a palavra, somente a palavra. Eu quero dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aquele que crê e for batizado será o quê, irmãos? Salvo. Se 2 me ouvirem, aleluia. Se 2 milhões, aleluia. Mas eu não vou baixar o discurso ou amoldar o tema para que você possa achar interessante e dizer: esse cara aí, puxa, é bem legal. Nada disso. Nós precisamos mostrar a verdade, somente a verdade, porque se o sucesso do ministério é maior que o ministério, que eu estou dizendo, eu tenho um ídolo, e esse ídolo é maior do que o plano de Deus para mim, entenderam? Quando eu quebro as ações do meu ministério, ou eu vendo o meu ministério, eu estou colocando o meu ministério, o meu sucesso num pedestal, e Deus lá embaixo. O sucesso é maior do que Deus. Eu derrubei o meu ministério, porque eu tenho um ídolo chamado o quê, irmãos? Sucesso. Vou dar um segundo exemplo, talvez você entenda. Você tem um filho, seu filho cometeu um pecado grave, mas você não fala contra o pecado do seu filho. Por quê? Você olha para o pai, para a mãe, vocês conversam: a gente vai chatear o menino. Ai, calma, ele é tão bonzinho. Quando o que ele faz é pecado, e quando o seu filho comete um erro, o jeito que tem para essa criança dar certo, e para que ele encontre a verdade, o Evangelho de Deus, é ser como Deus. Deus é um bom pai, que corrige o filho a quem o quê? Ama. Se você não corrige o seu filho quando ele peca, o que você está dizendo é que o seu ídolo é o seu filho. E Deus é um Zé Ninguém, porque o que Deus ensina, o que a Bíblia retém como verdade é verdade, mas você joga Deus lá embaixo e o seu filho lá em cima, entendeu? Seu filho pode ser seu Deus. Eu vou descer mais a proposta para você entender. Quantos saíram do Egito, quantos caminham livres na direção da terra prometida, mas ainda sentem medo quando o Egito se levanta? Quantos ainda permitem que o Egito se levante? Vou dar um exemplo. Você tem um carro bom, um carro bacana, estruturado, 4x4, para servir lá naqueles confins do Amazonas. Aí nós pedimos o seu carro e falamos: irmão, bota aqui uma caixa de Bíblia no seu carro e vamos levar. Não, meu carro não. Eu não vou botar meu carro zero nessa estrada de chão para levar a Bíblia. Arranja outro, irmão. Vou dizer uma coisa para você: quem é o seu Deus? É o seu carro. Você pode não gostar do que eu estou dizendo, ficar bravo comigo, até porque você é viciado em carro. O pastor chegou e falou domingo que você gosta de lavar carro, polir carro, e que isso é coisa, que carro limpo é coisa de homem. Eu falei: rapaz, então será que eu não sou homem? Que eu não gosto de lavar carro, se alguém puder lavar para mim, que Deus ajude. Meu carro, o dia que acabar, eu penduro ele velho e compro outro. Eu quero é servir a Jesus, e meu carro nunca será meu ídolo. E se você não souber a cor do meu carro, é que ele está sujo. Tem gente, irmãos, que dá risada quando olha para o Egito e olha para os deuses que as pessoas tinham no Egito. Como é que pode o cara adorar uma vaca, né? Assim? Como é que pode o cara adorar um gafanhoto? Como é que pode aquele monte de deus que tinha no Egito? E a gente dá risada. Mas quantos de nós temos deuses que não são diferentes?
nossa televisão, nosso carro, nosso filho, nossa carreira, nosso sucesso. Em nome desse ídolo, nós jogamos Deus lá embaixo. É o Egito dizendo: eu tenho um pé com você, eu quero que você volte para mim. Deu para entender agora? Irmãos, nunca a mensagem do mar vermelho será tão bem compreendida quando agora espelhada na cruz. Olhe para a cruz e entenda: ou você atravessa ou você fica, ou você atravessa ou você é esmagado, ou você atravessa ou o inimigo te domina, porque o Egito continua gritando: eu tenho um pé com você, mas você diz: escravo nunca mais. Você precisa ser liberto, você precisa ser liberto pela graça de Deus. Era período da declaração da independência dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos lançaram sua declaração de independência, 1776, a escravidão era legal, presente e real em 13 das colônias americanas. Você é estudante de história, você sabe. Estamos não mais em 1776, mas agora em 1865. A escravidão foi abolida. E quando ela foi abolida pela 13ª emenda da Constituição americana, ela estava presente em metade dos Estados Unidos e muito forte no sul dos Estados Unidos. Pensa comigo. Imagine você escravo no sul dos Estados Unidos, antes da abolição da escravidão. Você está numa praça, você é um escravo, tem alguma liberdade que lhe dá o seu dono, mas um outro branco lá daquele da vida encrespa com você e briga. O que você faz? Tem medo, porque você não tem direito. Você não tem direito a voto, você não tem direito a poder algum. E aquele sujeito que está mexendo com você pode espancar você. E se ele apresentar algum motivo, diz lá a escravidão, a lei dos escravos, que ele poderia até tirar a sua vida. Porque você não era gente. Escravo. Imagina agora 10 anos depois, esse mesmo escravo, nessa mesma praça. Esse mesmo escravo, 10 anos depois, nessa mesma praça. A escravidão foi abolida, os escravos foram libertos, ele está na praça. Mas aquele branco tem dificuldade de aceitar isso, começa a afrontá-lo. Ele tem duas opções: ele anda como livre, vive como livre e declara os seus direitos, ou ele faz o quê? Abaixa a cabeça e se comporta como o quê, irmãos? Como escravo. Mas a escravidão já não existe. O problema não está na libertação, mas no indivíduo que não sai do cativeiro. Romanos 8:1, irmãos, repitam comigo, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais cativeiro. Nós somos livres. Mas por que tanta gente na igreja presa no adultério, presa na mentira, presa nas drogas, do tóxico, dentro das igrejas? Quanta gente vivendo uma falcatrua de vida cristã, um engodo. Eles são livres, mas não sabem lidar com o decreto de sua liberdade. Estão no mar, mas não passaram para o outro lado. Romanos 6, versículo 12, diz como se comporta um crente depois do cativeiro. Romanos 6,12 diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando sobre os seus corpos mortais. Vou repetir: portanto, não permitam que o pecado continue dominando sobre os seus corpos mortais. Ser redimido, irmãos, é ser liberto da escravidão. Libertos nós já somos. Precisamos viver a liberdade e passar para o outro lado. Como passamos para o outro lado? Eu termino aqui a mensagem. Reconhecendo que a salvação e a libertação que recebemos é livramento do Senhor, não nosso. Isso disse o apóstolo Paulo, mas também Êxodo 14:13. Reconhecendo que é o Senhor que luta por nós e é Ele que conquistou o livramento para nós na cruz ou mesmo no Egito. O Senhor pelejou por nós. Você pode perceber que quando o livramento de Deus é tão grande e tão poderoso, o cristão é uma carta viva do livramento de Deus. Êxodo 14, verso 25, o Egito gritou sobre Israel. Êxodo 14, 25, o Egito gritou sobre o povo de Deus e disse: fujamos daqui, porque o Senhor peleja por eles. Fujamos daqui, porque o Senhor peleja por eles. Isso é salvação pela graça. Isso é salvação pela fé. É a graça de Deus que nos tira da escravidão, mas é o nosso amor a Deus que retira a escravidão de nós. Eu vou repetir para você não esquecer, porque é difícil. É a graça de Deus que nos tira da escravidão, mas é o nosso amor a Deus que retira
a escravidão de nós. Já fora decretada a libertação. Viva e ande como um livre em nome de Jesus. A Bíblia diz que isso é bênção para você e para mim. Romanos 4, 4, 5. Romanos 4, 4 e 5. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas uma dívida. O indivíduo trabalha, você tem que pagar o salário. Você é devedor. Graça não é dívida. Verso 5, Romanos 4, 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como o que, irmãos? Como justiça. Isso é graça. Você não trabalhou um dia para merecer. Graça sobre graça. O pagamento de Deus para você é a vida. Isso é graça de Deus. Para receber essa graça e fazer a travessia, você precisa começar hoje agradecendo a Deus. Fique de pé, vamos terminar essa mensagem cantando um hino de gratidão para atravessar o mar e romper o mar vermelho, dizendo que você hoje entendeu o que é a Páscoa e a libertação. Nossa equipe vai colocar na tela Colossenses. Coloca para mim Colossenses, capítulo 1, verso 12. Colossenses 1, eu quero ler, querido, 12 a 18. Vamos atravessar o mar hoje, eu queria que você não ficasse do outro lado. Eu queria que você entendesse o que é a travessia e o que é libertação. Graça sobre graça. Colossenses 1, de 12 a 18, vai acompanhando comigo. Começa dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Agradeça a Deus. Volta um pouquinho. Toda a dignidade para você participar desse reino vem de Deus e não de você. Amém, irmãos? Agradeça a Deus. Deus nos faz dignos, não nós mesmos. Agora, que dignidade é essa? Vamos ler. Veja. Pois Ele nos resgatou. Vamos ler juntos? Ele nos resgatou do domínio e nos transportou do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aleluia, irmãos. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que a igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Não há salvação e não há vida com Deus fora da igreja. Você está louco, pastor? Só está pregando igual a igreja católica? Não, eu não estou falando do templo batista. Eu estou falando que ninguém é salvo sem ser igreja. E eu não estou falando então que você pertence a um templo ou uma denominação. Eu estou falando que você tem que ser igreja. É isso que a Bíblia diz. Porque se você não é igreja, você não é corpo de Cristo. Então você não fez a travessia. E como é que você sabe se você fez a travessia ou não fez a travessia? Eu vou terminar lendo um texto muito claro. Isaías 51, 10. E ele é meu apelo e minha súplica para que você responda a essa mensagem, entendendo o erro que pode ser de Israel saindo do Egito, ou de um crente diante da cruz. Olha o erro que você pode cometer. Isaías capítulo 51, verso 10. Não foste tu que secaste o mar. Olha para a pessoa que está do seu lado, sem chegar perto, e diz assim: não foi você que fez o mar secar. Diga para ela. Fala para ela, não foi você. Olha para ela, fala: não foi você. Você diz assim: que importância tem isso? Toda a importância do mundo. Que diferença tem isso? Toda a diferença do mundo. Não fosse isso, isso não estaria na Bíblia. Nação de Israel, isso está na Bíblia por um motivo. Não foi você que fez o mar secar. Não foi você que fez as águas do abismo se separarem. Não foi você que fez uma estrada nas profundezas do mar para que os redimidos, olha aí, irmãos, para que os redimidos pudessem passar. Não foi você. Eu vivo para agradecer a Deus todos os dias, porque quando perguntarem: pastor, qual é o mérito seu na salvação e no reino de Deus? Nenhuma. Eu, o pior dos pecadores, eu passo pelo mar e atravesso o mar, porque o meu Deus me buscou lá no Egito, moveu impérios, reis, tronos, principados e potestades, fez água amarga virar doce, fez maná e comida cair do céu, graça sobre graça. E diante do mar e do cativeiro que queria me levar de volta para o inferno, eu caminhei em direção à terra prometida. Isso é a Páscoa, isso é a passagem. Agora você pergunta: onde é que eu estou, pastor? Eu não sei, nem sou responsável, eu não sei, mas eu quero pedir uma coisa para você: atravessa para o outro lado em nome de Jesus. A pergunta que eu faço hoje é simples:
A conclusão que eu tenho para você é simples. Se eu perguntar, você é um cristão? Você tem duas formas de responder. Se eu perguntar, você é um cristão? E você disser, eu estou tentando. Se eu perguntar, você é um cristão? E você disser, eu estou tentando, eu estou me esforçando, eu vou conseguir. Eu digo, você está ainda do outro lado. Você não entendeu o evangelho. Você está achando que você pode comprar, vender, acender vela, fazer um monte de coisa. Não vai conseguir, porque você vai ficar diante de um mar que não seca, diante de um mar que não se abre, a não ser ao som doce e lindo da voz de Deus. É Deus, é maior que a igreja, é maior que o templo, é maior que o pastor, é mais bonito que todas as denominações, é o próprio Deus, Ele abre. Então eu pergunto, você é cristão? Não diga, estou tentando, estou me esforçando, se eu batalhar mais um pouco eu vou conseguir. Não é isto. Eu vou perguntar, você é um cristão? Diga, sim. É isso. E o pecado vaza, e o inimigo rasga fora, porque o inimigo não suporta o sangue de Jesus. Quando o inferno gritar e disser, eu quero você de volta, diga, eu sou cristão. Eu não fico do lado de cá, eu moro do outro lado, justificado e santificado, eu sou glorificado. Eu vejo isto em nome de Jesus. Quando Moisés ergueu o seu cajado, aquele povo passou, só o povo de Deus passou. O Egito foi dizimado, porque o lugar do Egito, irmãos, e do pecado, da escravidão, é do outro lado. Mas do lado da nova terra, Jesus Cristo, salvação pela graça, vida eterna, nunca os nossos méritos, porque o Senhor peleja por nós. Amém?